Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje uma quinta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Nós temos temperatura agradável, 23 graus. Agora são 11 horas e 46, dia 18 de junho de 2020. E fico muito feliz com a sua audiência, atenção. Espero que o conteúdo seja sempre útil e auxilie dia após dia na sua formação como investidor. Nós oferecemos no site toptraders.com.br o informe cenário que eu mandei agora há pouco, para a gente começar bem o dia, o meu bloco de notas semanal. É um informe, bem caprichado, ali acompanhado de um gráfico do Ibov. Você consegue acessar o Seja Bem-vindo à Bolsa, também pode ser a sua porta de entrada para a renda variável. As pessoas gostam muito, é um sucesso. A gente já treinou quase 50 mil pessoas com esse treinamento online. Ele é absolutamente gratuito e pode ser acessado nesse banner do nosso canal aqui no YouTube. E também temos o grupo gratuito do Telegram na descrição dos vídeos. Quem está chegando no canal ou quem gosta de acompanhar o nosso trabalho, está se formando como investidor, se bem que todos nós aprendemos dia após dia, Eu acho interessante seguir o Telegram gratuito, assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, assinar o cenário e acompanhar os vídeos aqui no YouTube. Eu acho que é tudo gratuito. Aí, quando a gente oferecer uma imersão, alguma coisa do gênero, que é o único produto que a gente cobra, além do passaporte, que é a permanência no grupo depois, aí você fala, caramba, eu gostei da abordagem, acho interessante, faz sentido para mim, aí você vem e faz uma imersão conosco. Acho que esse é o processo futuramente. Ok? E subindo os degraus aí passo a passo. Então a ideia da Top Traders é formar investidores antagonistas e inteligentes. Caríssimos, nós temos um cenário de correção mundo afora. Na Ásia não teve direção única, a bolsa da China fechou praticamente de lado e na Europa a gente tem uma queda importante, Por exemplo, a bolsa da Alemanha caindo quase 1%, França também. Vamos ver a bolsa de Xangai primeiramente. Bom, ela opera dentro de um canal, só que parece um V. Ela perdeu tração, lockdown em Pequim, poderia ter tido uma queda forte. Eu falei sobre isso no informe cenário e ela segurou a onda, então eu vejo como um bom sinal. Quanto às bolsas na Europa, nós temos em Paris uma queda de 1,24. Eu acho que esse próprio lockdown na China, ele refletiu nas bolsas na Europa. Ainda é uma correção admissível, porque houve a queda, reagiu, só que mantém dois gaps abertos aqui. Então é um cenário meio enigmático. O que não pode é ficar muito tempo esses candles aqui isolados para não dar a impressão de uma ilha. É o mesmo caso da Bolsa da Alemanha, existe ainda a ilha. A mínima desse candle 12.471, a máxima de hoje 12.483. Então o gap foi fechado, mas não é suficiente ainda, na minha opinião. Tem que ter uma reação um pouco mais pujante. E a Bolsa de Londres eu acho que é a que menos preocupa, porque ela adentrou aqui esse canal de alta, acionou o martelo que foi desenhado no dia 15 de junho e está corrigindo nas últimas duas sessões na parte alta do Marubozu do dia 16. Então eu não vejo nenhum problema. É até uma leitura usando um pouco mais a imaginação de um mastro bandeira pequenino aqui, digamos assim. Ok? Aí nós temos o índice Nasdaq, as bolsas americanas estão patinando, seja por novo caso de Covid, ou um livro que pode comprometer o Donald Trump. Acho que o Joe Botton, John Botton é o nome do profissional que trabalhou com o Trump 1 ano e meio como assessor, que tentou ridicularizar o presidente americano, falando que ele não sabia se a Finlândia fazia parte da Rússia. Particularmente, eu acho que se aconteceu é algo tão íntimo, acho que a pior coisa é você revelar coisas íntimas de alguém que confia em você pessoalmente ou profissionalmente, Mas aí ele disse também que ele pediu ajuda à China para ser reeleito através de compra de produtos agrícolas em massa, para que o Trump tivesse popularidade em estados rurais. Enfim, a Casa Branca está tentando impedir a publicação do livro, e se não está derrubando as bolsas, pelo menos as impede
de subir, né? Então, índice Nasdaq completamente travado, Dow Jones também, né? Beijando, como dizem alguns, a média aqui. No caso do Dow Jones, eu acho que é possível traçar uma reta. Se houver o rompimento dessa reta, eu consideraria como algo novo, que a gente sempre fala. E nós temos o S&P, né, com fundo bem marcado. No caso do S&P, um gráfico um pouco mais agradável, uma correção na parte alta no Marubozu, e dá para traçarmos a reta também. Rompimento seria algo novo, uma demonstração de força compradora. Ok? EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, também desceu na média. De algum modo, a gente pode... Não é uma reta tão clara, tão nítida quanto nos benchmarks americanos, mas seria algo novo também. Quando você deseja visualizar melhor um estudo como esse, pessoal, baixa o tempo gráfico. Então, bota um gráfico de 1 hora, eu consigo ver aqui. Dá até para ajustar de maneira... Então, vamos traçar no intraday. Acho que é assim, né? Mais ou menos assim. Faria sentido. Correto? E aí nós temos o VIX, né, que é o Volatility Index, o índice do medo. Aqui é o gráfico de 1 hora, vamos estudar o diário. Então ele veio um estouro aqui esse dia, subiu quase 50%, uma shooting star. Esses dois candles em conjunto, Arami, Marubozu, quando corrige na parte baixa, assim, acho que ele vai perder os $31 ali, talvez buscar os 28. É o que nos parece aí pelo gráfico. Ok? E a minha equipe pediu para avisar que nós teremos uma surpresa nos próximos dias. Alguns que acompanham a gente no Instagram, no Facebook, já sabem da novidade. Aqui no YouTube, ou amanhã ou na segunda-feira, ou se eu gravar o radar no sábado. Tem Semana do Trader vindo aí, pessoal. Semana do Trader do Tigre. Aguardem aqui no YouTube, ou se não, procurem lá Top Traders no Instagram, ou se não, Top Traders Wagner Caetano no Facebook. Por lá a gente já está com as campanhas. Então falemos do Bitcoin. Aqui na tela. O Bitcoin chato, né? Eu não vejo, por exemplo, Bitcoins ou fundos imobiliários como interessantes no momento. Bitcoin seria uma compra com stop abaixo da mínima do martelo. 8.914 e 8.900. E aí temos o Brent. Petróleo Brent negociado em Londres. Eu não estou fazendo o WTI porque o gráfico, depois daquele dia que trabalhou distorcido, foi muito comprometido. É um movimento de alta, né? Eu até comentei aqui, é um mini piercing line pattern, respeitou o topo anterior, aqui foi uma compra, aqui venda, aqui compra, e tende a trabalhar acima da CLTA, buscar aqui a região de 43,40, eu acho que vai buscar e vai romper. Ok? E aí, falando em petróleo, falemos em Petrobras. Petrobras subindo 0,79. Petrobras, na minha visão, deu uma compra aqui na LTA e vai testar os R$23. Eu faria uma guerrilha, compra aqui, entrega aqui. Compra 20, entrega 23. O minério caiu novamente, nem por isso a Vale, vamos ver aqui, não é uma queda também expressiva. A Vale está fazendo o que ela projetou que ia fazer. Ela deu uma compra aqui na média de 21 na retração 38,2. Camarada de guerrilha entrega no 56,66, mas eu vejo espaço para testar 57,36 e aqui que nós saberemos. Uma vez rompido este ponto, 56,66, eles tornar-se-ão suportes, né, pela inversão de polaridade da análise técnica. Ok? Aí vamos falar dos bancos, primeiramente
o IFNC, o índice setor bancário, os bancos fortes hoje, né? Isso é importante para o Ibov, é o que... Geralmente, quando tem queda de Selic, os bancos rateiam, né? Hoje eles estão subindo, vai entender, né? O gráfico já adiantava isso. Então, o IFNC veio na retração de 50%, começou a subir e tudo indica que vai testar a região de 10.500 aqui, né? Entre esse fundo e esse topo. Acho que a gente pode até tirar FIBO daqui agora. Né, os ativos em geral eles indicam que testarão suas máximas recentes, no caso marcadas semana passada. Juros, como eu comentei ontem, haveria provavelmente uma reação um pouco mais forte, está subindo em torno de 2%, e eu acho que ele vai ficar nesse patamar lateral ainda um tempo, como eu comentei alguns pregões atrás, né? Hoje, por exemplo, dois ativos que a gente acompanha, Bitcoin e juros, eles não demonstram, por exemplo, um gráfico interessante para uma entrada ou alguma coisa do gênero. Perfeito? Aí falemos então dos bancos, né? Já que a gente abordou o IFNC. E hoje, naquele estudo de setores, eu vou falar de 3 bancos, além dos bancos que a gente estuda no dia a dia. É uma alta importante em Banco do Brasil, né? Principalmente no cenário de queda de juros. E eu entendo que haveria um espaço para o teste dessa máxima, né? A compra ótima foi aqui, mas entendo que ainda pode valorizar, se é o caso também de Bradesco, cumpriria a simetria em V que nós marcamos. E o caso também de Itube, pós-Selic, eu não vejo nenhuma alteração no meu estudo. Destaque para Itube, que tem uma alta de 4,68, né? Subiu, contraiu, expandiu, então isso mira 28,70. E eu vou completar falando de 3 bancos, né? Falar de Sambi 11. Hoje eu vi a reportagem XP, já vale mais que Santander, né? Bom, a compra de ouro foi aqui, no rompimento dessa LTB. Quando você tem, pessoal, uma LTB, como está aí no caso, e ela é rompida, é uma virada, é algo novo, é uma nova situação que se materializa, né? E depois houve uma compra importante no teste da LTA, porque concomitantemente, nós podemos marcar aqui, testou também um topo anterior. Então você tinha 2 razões para comprar. Eu acho que ainda é compra, mas não é aquela compra ótima. Mas entre a compra e a venda eu compraria. Por isso que eu falo que o timing é muito importante, né? Então qual que seria o caminho mais natural? Um teste de 32,97. Talvez não hoje, claro que não vai ser hoje, né? Mas na semana que vem e tal. É o que nos indica o gráfico diário. Existe uma região de resistência a 30,88, não um topo anterior. E o mercado rompeu essa resistência anterior, o que, né, aumenta a chance de um teste das máximas recentes. Podemos falar de BID 4. Nada melhor que falar de bancos, né, num dia de Selic. Bom, BID certamente fez um movimento parecido com o Itube. Percebam uma LTB rompida, houve o pullback, aqui foi a compra de ouro, deixou alguns gaps aqui no meio do caminho. Sempre gosto de marcar os gaps. Não. O BID ele tem uma situação interessante aqui. Num primeiro momento pode desanimar quem deseja comprar, mas aí eu explico. Nós temos aqui uma cabeça. Aí um ombro.
um outro ombro. Correto? É admissível, sim, mais de um ombro no padrão. E nós temos um outro ombro em formação. Você fala, ah, caramba, isso daí é para trabalhar na venda. Tem ombro, cabeça, ombro. Só que o rompimento das máximas aqui dos ombros do lado direito, a 12,64 ou 12,74, 12,70, pode anular a figura e gerar uma correria. Então, como tem um movimento aparentemente de expansão-contração, muitas vezes nessa figura eu acho que vale a pena a entrada ousada antagônica. Né? E aí vamos falar de Banco do Estado do Rio Grande do Sul. BR, que é um banco muito operado aí pelas pessoas físicas. Que interessante, né? Deixa eu apagar os pontos que não são mais importantes nesse momento. Também um padrão de LTB rompida. Aí também veio na média e respeitou o topo anterior. No caso aqui, 13,70. Né? Deu uma compra para quem estava atrasado. Tem gaps pelo caminho. Mais um gap pelo caminho. Correto? Não é a compra de ouro, mas entre a compra e a venda, eu acho que está mais para compra. Vamos ver a máxima aqui, ó, 15,41, 15,41, 15,36, 15,46. Eu gosto sempre de marcar o ponto mais alto no caso de uma resistência. Então tá lá marcado, eu uso as sombras. E a tendência é testar essa região. Eu não sei se... Entre a compra e a venda eu compraria, porque o mercado está demonstrando força, né? Inclusive num dia negativo no exterior. Apesar de não ser a compra ótima, acho que é uma compra boa, na minha visão pessoal. E aí nós temos o dólar. O gráfico diário do dólar está cumprindo aquilo que a gente imaginou, explicando o que aconteceu aqui no dólar. Houve um arame, isso é compra, e uma provável simetria em V, né, com alvo aqui na região de 5,430. Rompeu esse topo, esse fundo anterior, rompeu esse fundo anterior e rompeu as médias. Então deve estar caminhando para o alvo aqui na região de 5,430. Ontem eu havia mostrado um gráfico intraday, né, dizendo que há uma LTA que é importantíssima, que se ela fosse perdida arrefeceria essa ideia da busca pela simetria, mas não ocorreu, já abriu em gap, acho que está repousando para entre amanhã e segunda atingir o seu objetivo. Ok? Aí nós temos o Ibov aí na tela, subindo 1,39, é uma alta robusta, né? É de moderada para robusta. Qual que é a tendência? O teste de 97,695. Aqui haverá uma grande briga entre ursos e touros. Assim, pode parecer meio loucura, mas entre 97,695 e 108.800 não tem resistência. Né? Isso é muito louco. Então os vendidos vão brigar muito aqui, os comprados também. Né? O caso do BOVA11, por exemplo. Houve o teste da LTA, da parte alta do canal, da média de 21. Isso daqui já perdeu a configuração de uma ilha, que poderia jogar água no chope dos comprados. Acho que pode até apagar os gaps. A ilha é quando fica uma porção de quendas isoladas do lado direito e esquerdo. E está cumprindo o que a gente imaginou, busca pelo 94,12. Se rompeu 94,12, no caso do BOV11 teria uma barreira na boca do gap a 96,77, diferente do Ibovespa. E aí, para a gente finalizar, o mini índice, eu até pedi para o pessoal do Cartesia, este pedaço do gráfico aqui da virada de abril para maio está corrompido, mas no curto prazo aqui está correto. Então, depois do vencimento, depois da rolagem de ontem, essa resistência é 98,455.
Aparentemente é para lá que vai caminhar o mini índice nos próximos dias e logo acima teria uma boca de gap a 101, 150. Será, né? Um cenário todo negativo e tal que isso se materializar-se-á. E no intraday tem uma espécie de canal, é mais uma cunha. Perceba que as retas elas afunilam, aqui se encontram em algum ponto no infinito, no caso do canal são paralelas. Houve um rompimento falso dessa linha inferior e o fechamento desse gap. Isso trouxe um novo ânimo. Esse gap foi de área, foi preenchido rapidamente. Entendo aqui que o 95, 130 e esse outro ponto devam ser apagados e cumprir um V. Isso daqui foi uma típica simetria em V que eu comento. Foi cumprida nos 96.840 e agora o mercado opera levemente acima desse ponto, mirando 98.300, só que com grandes dificuldades para passar a parte alta aqui da cunha. Será que volta aqui para baixo ou vem aqui para cima? Eis a questão. Né? Vai para 98.300 ou vai para LTA aqui que forma em conjunto com essa reta linha de retorno uma cunha? Se cair, suporte 96.840 e depois 96.520. Ok? Pessoal, cenário à disposição de vocês. Seja bem-vindo à Bolsa. Telegram gratuito na descrição dos vídeos. Para quem acompanha a gente no Facebook e Instagram, já tem a campanha para inscrição para a Semana do Trader. E aqui no YouTube a gente vai começar em breve a Semana do Tigre. Ok? Um forte abraço a todos e até mais tarde no Radar. Um ótimo pregão. Valeu!